Hoje eu vou conversar com a doutora Rafaele aqui no nosso estúdio sobre tireoide. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço e tem nos atendido de uma forma muito carinhosa. Aliás, ela é super carinhosa com os pacientes também. E ela tem várias formas de te dizer o quanto é importante você estar em dia com a sua saúde. Mas espera aí, cabeça, pescoço, mas que especialidade é essa? Que a gente quase não escuta falar. Pois é, ela é a especialidade de que quando você pega um exame de tireoide, abre e está escrito lá, nódulo, você toma aquele branco, fala assim, "Ah, e agora?" Ou então um câncer de pele, como a gente também já falou anteriormente, e tantas outras doenças que ela também faz a cirurgia. E eu vou conversar com ela então sobre tireoide. Tudo bom, Oi, Rafa? tudo bem, Fabíola? E aí, querida, Tudo certinho? certo. Estamos aqui novamente. Pois é, que coisa boa, né, gente? A gente rapta a Rafa do consultório, que é mãe fresca também, né? Ô, Rafa, você tá dando conta de tudo, né? Ah, tem que equilibrar os pratinhos. É, né? A gente fica uma correria sem tamanho, mas a gente equilibra. É, isso é muito bom. Pois é, vamos falar então dessa história do exame, né? Porque esse branco que a gente toma, eu não sei se a gente fala assim, isso é saudável, ou isso é prevenção, ou porque não é, né, Rafa? Depende do que a gente está falando, de que doença que a gente está falando. Porque Pois tem a é. prevenção, né? Tem várias doenças que têm os preventivos. Né? Uhum. A gente faz o preventivo, o Papa Nicolau, né? Ah, O sim, ginecologista faz o preventivo, porque né, tem uma incidência alta de câncer de sim. colo de útero. Tem o preventivo da mama, que é um câncer muito agressivo, então a gente faz Uhum. ultrassom, faz mamografia. Câncer coloretal, então faz uma colonoscopia. Então tem preventivo para várias doenças. O Da homem, né, tua tem que ir lá no neurologista. especialidade, Então, o que eu digo? Não tem prevenção, não tem exame preventivo para tireoide. não Porque tem. assim, ó, quase 70% da população tem nódulo de tireoide. Então imagina como ia ficar a população mundial fazendo ultrassom e 2/3 quase da população com nódulo. Ia virar Auê. um auê. Então não tem assim um exame preventivo para fazer. Você não chega Uhum. fazer um rastreio, né, de Sei. tireoide. Mas acaba que alguns ginecologistas, endocrinologistas, que são as especialidades que mais pedem exame, acabam pedindo e a gente encontra o nódulo sem querer. E aí por isso que encaminha. E aí Uhum. depois que encaminha para um cabeça e pescoço, a gente tem o acompanhamento, encaminha para biópsia quando precisa, encaminha para acompanhamento se precisa. Então, depois que se descobre o nódulo, que a gente faz o segmento, né, que é o acompanhamento. E aí a gente leva esse exame para cabeça e pescoço? Isso, E direto para aí cabeça. você que vai determinar se é cirúrgico, o que que faz? Isso mesmo. Aí depende do tamanho, depende do tipo, depende do TIRADS lá, né, que é a classificação que o ultrassom dá, né, Marcador. a Aham. classificação que dá para esse nódulo. Então, dependendo do tamanho, do TIRADS, tem indicação de biópsia ou não. E teve mudança recente agora, que estão cada vez mais conservadores na questão de pedir biópsia. Então, Por quê? porque o carcinoma de tireoide, o mais comum é o papilífero. E ele é muito indolente. Ele cresce muito devagar, ele não costuma dar metástase. Eu digo não costuma porque dá, tá? Pode dar. Tá. E principalmente em crianças e homens, a doença acaba sendo um pouco mais agressiva. Mas a maioria não costuma dar metástase. E quando dá, costuma ser nos nódulos do pescoço. Então a gente consegue pegar logo no começo. Então, Entendi. tá sendo mais conservador, porque eu digo assim, a maioria dos pacientes que tem um câncer de tireoide não morre disso, Não? entende? Morre de outra doença, ou idosinho, né, de doenças Uhum. cardiovasculares, que é uma coisa que, né, que hoje em dia ainda o paciente tem muita, né, doença cardiovascular e que falece por causa disso, ou morre idosinho de outra doença, e o carcinoma papilífero de tireoide, ele cresce muito devagar, e ele não causa tanta morbidade quanto o câncer de mama, por exemplo, porque não Sim. tem quimioterapia, não tem radioterapia, o tratamento é menos agressivo. Então, deixa eu te perguntar. Eu tive uma amiga uma vez que ela teve que fazer aplicações de iodo, não sei, teve que ficar em isolamento. Eu lembro que foi assim super traumático. É? Então, o tratamento
pós-cirurgia, quando o paciente tem carcinoma de tireoide do tipo papilífero, geralmente Tá. porque tem o medular, tem anaplásico, que são um pouco mais agressivos, né? Mas Uhum. vamos falar do mais comum, que é o Tá. papilífero de tireoide. Dependendo do resultado que vem do anátomo patológico, que é a gente faz a cirurgia, tira a tireoide, seja ela parcial ou total, manda para análise. Tá. Dependendo do que vier nesse resultado, tem indicação de iodo. E a iodoterapia ela capta nas células que ainda restam de tireoide. Ah, E aí entendi. recebe uma radiação só para as células tiroidianas. Então não recebe aquela radioterapia que é super agressiva, né? Que os pacientes Sei. ficam com feridas na boca, que é a mucosite, fica com perda de saliva, não sente o Uhum. gosto, o cheiro dificulta. Então não tem isso, sabe? É uma radiação específica para as células de tireoide. Então qualquer coisa que esteja microscópico ainda restante no paciente, esse iodo vai matar, né? Uhum, Então entendi. tem indicação para alguns casos. E Ah, aí não é para precisa todo não, mundo. e aí precisa ficar isolado. Recebe essa Aham. dose de iodo, porque é uma radiação que fica emitindo, né? Então recebe essa dose de iodo e essa radiação fica geralmente 24 horas internado no hospital e vai para casa. E em casa precisa ficar isolado, que Entendi. é como se você emitisse radiação Para todo mundo. para todo mundo. Então eles pedem para separar talheres, pedem para separar Ah, toalha, não pegar é. criança, bichinho de estimação. Aham, entendi. Eu lembro que foi, assim, uma coisa, mas a gente não entrou muito porque não é uma coisa muito comum, né, o câncer de tireoide. Até é, É? mas não é tanto quanto os outros tipos de câncer. Os Uhum, nódulos de tireoide, o mais comum é ser benigno, né? Eu digo uhum. assim, para arredondar, 10% é maligno. Então tem muito mais nódulos benignos do que Benigna, malignos. maligna. Qual é o tamanho da tireoide? Como é que ela funciona, assim? Porque outro dia eu vi uma foto tua ali no Instagram, eu falei: "Gente, que coi". Aí eu falei: Isso é "Será que isso é tireoide? grande? Isso é tireoide?" Que a gente não imagina, porque tireoide é uma É uma glândula. glândula, ela fica localizada aqui no pezinho do Tá. pescoço, que tem gente que chega falando que é aqui em cima, né? Mas não, é bem no pezinho do pescoço. Aham. Uma glândula normal depende do laboratório que vai fazer a ultrassom, mas a média é até 15 centímetros cúbicos. Então, pequena. Uma tireoide pequenininha, assim. Pensa em Aham. 15 ml, né? Tá. Centímetros cúbicos. Então, é levinha, pequenininha. E aí, acima de 15 centímetros cúbicos, daí começa, às vezes, a dar sintoma compressivo, porque ela começa a pesar. Aqueles bócios, Hum. né, que a gente vê, às vezes, as pessoas com o papo, né, aqui embaixo, começa a dar dificuldade para engolir, porque o pescoço é muito sensível. Então, Sim. pensa você engolindo, né? Sobe aquela bola. Então fica com dificuldade para engolir, às vezes comprime o nervo da voz que passa coladinho na tireoide, então começa a dar Hum. rouquidão. Hum. A estética também, né? Então as indicações para operar bócios e tireoide benigna, né? Que não é câncer, tem indicação para isso, né? Que é Tem? isso: estética, rouquidão, dificuldade para Ah. engolir. Gente, eu não sabia nada disso. Então, mesmo que não seja câncer, você pode Tem algumas operar indicações. e ter um benefício. Uhum. Uhum, Não, é uma cirurgia isenta de risco, né? Não é uma cirurgia assim claro. que você sai fazendo para qualquer um. Então a gente tem os critérios, então, mas Uhum, tireoides que não são câncer tem alguns critérios que indicam cirurgia sim. uhum. Quais são os sintomas de quem realmente tem câncer de Não tireoide? dá sintoma, Fabiola. Não dá é aquela doença Só, caladinha, é, fica quietinha, a hora que você vê, pum. só costuma dar sintoma quando ele já é metastático. Hum, Então, e o sintoma que eu digo assim, ou quando o câncer não está restrito na tireoide, ele começa a extravasar da cápsula e começa a pegar o nervo da voz, que é o laringeu uhum, recorrente, que ele mexe a prega vocal. E aí começa a dar rouquidão, por exemplo. Ou quando está uhum, cheio de metástase, que são os linfonodos, né? As ínguas que já têm raiz do câncer espalhadas pelo pescoço. Aí começa a sentir, o paciente mesmo começa a sentir aqueles nódulos. Então, e falta de ar, às vezes, né? Alguma coisa que está muito grande, né? Ou uma metástase pulmonar, que também pode cursar com falta de ar, que é a dispneia. Então, mas uhum. geralmente não dá sintoma. Não A dá. maioria dos pacientes que nós operamos cabeça e pescoço, que opera câncer de tireoide, é achado sem querer. Ai, é complicadinho isso, né? E aí vai explicar para o paciente, tem um nódulo, Pois não tem é, indicação de menina punção do céu. e para acompanhar. Tem gente que fica ansioso, né? "Ah, doutora, mas tira logo", Claro. mas a gente não sai tirando, porque assim como tem o nervo da voz que passa colado, tem risco de ficar com rouquidão,
temporário ou até permanente, dependendo, né, de como tiver a cirurgia. Sim. Tem risco do hipoparatireoidismo, que em cima da tireoide tem as glândulas paratireoides, que elas Sim. produzem o paratormônio que produz, eu digo para entender facilmente, produz o cálcio do sangue. Na verdade, ele tira o cálcio dos ossos para manter um nível normal no sangue. Certo. E essas glândulas são muito importantes. Então, a gente faz de tudo para preservar, mas às vezes acontece da função cair pela manipulação. Então, o paciente às vezes fica precisando de cálcio até elas voltarem a funcionar. Tem pacientes que precisam de cálcio para a vida inteira porque não volta a funcionar a glândula. Então, não é uma cirurgia assim. É simples porque eu digo que é o nosso dia a dia, né? É a Sim, cirurgia que a gente claro. mais faz. Mas não é isenta de risco, então a gente não sai operando todo mundo sem precisar, né? Então, mas aí convencer o paciente, eu tenho um nódulo. Tem gente que é muito ansioso, né? E aí fica, meu Deus, mas eu não vou fazer nada, vou acompanhar só, não vou operar, entende? E quando o nódulo é suspeito no ultrassom, Tá. porque assim, esse exame aí que a gente conversou antes é uma classe 2 no ultrassom. É um nódulo de características benignas, dá para acompanhar tranquilamente. Mas se vem uma classe 5 e o nódulo tem menos de 1 centímetro? Nossa, imagina menos de 1 centímetro, é um, né? E para convencer o paciente que possivelmente é câncer, mas não tem indicação de fazer punção ainda. Tem gente que fica ansiosa. Eu imagino. Rafa, você estava falando de cápsula, né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma punção, vamos dizer, você tem que furar a cápsula. E isso não é perigoso? Às vezes aumenta o nódulo depois. É, né? Mas quando a gente faz a punção, já sabendo que é suspeito para câncer, é porque já tem uma possibilidade de ir para cirurgia, entende? Entendi. Porque daí se qualquer biópsia que a gente faça, né, seja de pele ou de tireoide, uma punção, na hora que você infiltra o tumor, tem risco dele crescer, né? E é o que a gente vê na prática, assim. Quando tira um pedacinho, o paciente fala assim, meu Deus, depois da biópsia parece que cresceu, parece que tá mais, né, mais dolorido. Sim. Porque você mexeu ali, né? Entendi. E o crescimento tumoral são células desenfreadas, né, que começam a crescer. Então às vezes cresce depois, sabe? Mas como se tem suspeita de câncer, logo vai ser operado, então não vai fazer diferença. Tudo Também bem. não vai crescer absurdamente, né? Vai Sim. ser um crescimento pequeno. E aí você tira, ok, vamos supor que você tira a glândula inteira e a pessoa fica sem essa glândula? Dependendo do tipo de cirurgia que ela precisar, sim. Tem a cirurgia parcial, Tem. que a gente pode tirar só metade da glândula, nódulos muito pequenos, que não extravasam, que provavelmente não vão precisar de iodo, porque a gente só pode fazer iodo sem a glândula. Não pode deixar o outro lado da glândula, porque daí, imagina, você vai fazer iodo para matar as células tiroidianas remanescentes e ainda tem glândula lá. Então ele vai captar tudo na glândula e vai esquecer as metástases. Entendi. Entendeu? Então, tem indicação de cirurgia parcial para alguns pacientes e de total. Quando tem indicação de parcial, eu digo até que é melhor para o paciente, porque daí ele não vai precisar tomar normalmente, né? O hormônio da tireoide, porque se a gente tira a glândula inteira, você precisa tomar o hormônio, sim. porque é um hormônio essencial para a vida. Tanto que as gestantes precisam estar sempre com o TSH, que é o hormônio que o cérebro manda para a tireoide, sempre baixinho, normal, dentro da normalidade, até um pouco menor do que o limite normal, porque tem risco de uma formação do bebê, então é um hormônio essencial para a vida. Pois é. E aí, sem a glândula, a gente precisa repor. Né? Então, quando tem metade da glândula ainda, geralmente o outro lado compensa. Então não precisa tomar hormônio. E aí, mas esse tratamento não é você que acompanha? Aí é o endócrino ou você acompanha? Quando o resultado do anátomo patológico veio câncer de tireoide, eu acompanho pelo menos 5 anos. Os cabeças e pescoço geralmente acompanham junto com o endócrino. Entendi. Agora veio um benigno, né? Eu operei um bócio, alguma coisa, a gente se vê ali, né? Nos primeiros 30 dias pós-operatórios, às vezes até 3 meses depois. E aí, se é controle só hormonal, o endócrino consegue aí ele que acompanhar cuida. Tranquilo, né? Mas geralmente o cirurgião de cabeça e pescoço, quando é câncer, gosta de acompanhar em conjunto, sabe? Entendi. Olha, gente, quando eu conheci a Rafa, um colega dela falou assim, ela é muito delicada. Você imagina você operar um negocinho daquele tamaninho? Tem que ser, né, Rafa? Tem que ser. Tem que ser, tem que que ter ser, porque mãozinha de fada. É porque o pescoço ele é muito delicado mesmo. São estruturas muito próximas uma das outras. E são estruturas que qualquer lesão pode causar um dano para o paciente. Pois é. Então, os nervos, né,
são muito delicados, então pela manipulação você tem que ser delicado. Inclusive, na nossa equipe, né, que tem os outros cabeça e pescoço, todos eles são bem delicados, assim, Pois é. para manipular. E Uhum. quando eu fui fazer residência de, acho que eu já falei isso, né? Quando eu fui Aham. fazer residência de cirurgia geral, os meus chefes, que hoje são meus colegas, falaram: ah, você tem uma delicadeza que acho que seria interessante fazer cabeça e pescoço. Aham. Então tem que ser delicado mesmo. Que bom. E você pensava em fazer essa especialidade ou não? Quando eu passei na cirurgia geral, eu já gostava. É? Uhum. Uhum. É, tem que nascer, né? Eu sempre falo que médico tem que nascer para aquilo mesmo e eles sabem, porque eu acho que Deus conversa, né? Acho Fala que assim, sim. ó, você vai fazer isso aqui, Ele dá os tua sinais, ele dá missão os é sinais. essa. Não, dá os sinais, dá os sinais. É, né? Muito legal, Rafa. Eu quero te agradecer muito a tua presença, né? Eu que Sempre no nosso agradeço. programa. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. E eu espero que vocês fiquem sempre ligadinhos aí, né? Embora não tenha o exame preventivo, sempre é bom, né? Pedir ali um exame até de sangue também, né? Para É, o ver os controle hormônios hormonal, sim. hormonal, É, um né? TSH, um T4, para saber se não tem o Isso. hipo ou hipertireoidismo, que daí já é mais Aham. alçada dos endócrinos, mas Uhum. isso sim, tá? Exame hormonal, sim. Mas ultrassom de tireoide, sim, não tem. Não vou falar, pessoal, faça ultrassom de Faça outras, tireoide uma vez por porque não ano. precisa. Não precisa. Mas Aham. assim, o endócrino pediu, o ginecologista pediu, tem o nódulo, vem com cabeça e pescoço que a gente avalia, com certeza. Legal. Obrigada, Nada, querida. imagina. É isso, gente. Eu conversei com a doutora Rafaele Abonísio. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, um encanto de pessoa. E eu tenho certeza que se um dia você precisar de qualquer coisa, lembre-se que todas as nossas entrevistas, além de irem para os nossos canais de TV, também vão para o nosso canal do YouTube. Então sempre estarão lá. E se vocês acharem bacana, e eu acho muito bacana, sigam também a doutora Rafaele nas redes sociais. Ali ela está sempre educando as pessoas para ficarem bem ligadinhas nessa especialidade tão pouco falada. Ainda bem que ela recebe a gente sempre com muito boa vontade para esse bate-papo.